Graça e paz, meus irmãos, bom dia para todos, amém, igreja? Vamos ficar de pé, por gentileza. Enquanto você se coloca de pé, dá um tchauzinho assim, ó, para quem está do seu lado, né? Eu sei que você cumprimentou várias pessoas já, mas agora com essa flexibilidade, né, da máscara, agora a gente consegue ver o rosto completo das pessoas, né? A gente consegue ver o sorriso, olha só que coisa boa, não é verdade? Mas lembrando que devemos tomar também todos os cuidados, tá bom? Na verdade, aproveitando esse momento, o governo ele liberou, né, o não uso da máscara. Mas fique a seu critério. Se você entender que quer continuar usando a máscara, continue. Se você não quer usar a máscara, então não use, tá bom? Mas, graças a Deus, a gente vê, né, os procedimentos dia a dia voltando ao normal, né? Então, nosso coração se alegra por conta disso, e com certeza, logo, logo, estaremos aí tranquilamente vivendo a nossa vida normal. Lembrando, né, que nós vamos, como igreja, continuar com os protocolos, né, usando álcool gel, sempre incentivando os irmãos a se cuidarem, tá bom? Mas também com muita alegria no nosso coração, tendo em vista que as coisas tem melhorado a cada dia, né? Ainda não acabou tudo, mas, né, por conta de algumas questões, estamos vendo aí o lado, vamos dizer assim, bom das coisas. Precisamos enxergar dessa forma, não é verdade? Mas lembrando aos irmãos e reforçando, continue se cuidando, tá bom? E que Deus assim continue abençoando as nossas vidas. Queridos, eu quero ler o livro de Isaías, capítulo 33, verso 2, para nós darmos início, então, ao nosso culto. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero dar boas-vindas também para quem nos acompanha na internet, nossos irmãos ou amigos, sejam todos bem-vindos, e é uma alegria estarmos juntos para mais um dia na casa do Senhor, ou onde você está, estarmos aqui crescendo na presença do nosso Deus. Isaías capítulo 33, verso 2, que diz assim, olha só que texto tão bonito para o nosso coração se encher de alegria, de paz na presença de Deus. Diz assim, Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos. Sê Tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Amém, igreja? Olha só que palavra poderosa para nós nesta manhã, nesse dia de renovação, né? Por que renovação? Porque estamos na casa de Deus, estamos na presença do Senhor. Todos os dias você está na presença de Deus, quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você faz os seus momentos com Deus, né, de buscar a presença dEle. Mas a casa de Deus tem algo especial, né? Eu vejo assim, sempre vi assim, desde o meu tempo de jovem, adolescente, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu via dessa forma, e com certeza sempre fui abençoado pelo Senhor, e você também, né? E aqui nesse versículo, nós podemos entender que a cada manhã o Senhor, Ele renova as nossas forças, amém, queridos? Então vamos orar pedindo que Deus nos renove através dos louvores, da palavra, das orações, da comunhão uns com os outros, que Deus assim abençoe esse dia. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus, entregue seu coração, sua vida nas mãos do Senhor, e vamos fazer o nosso melhor, porque estamos aqui para exaltar, para glorificar o nome do nosso Deus. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos, queremos louvar, engrandecer o Teu nome, Te agradecer, Senhor, por esta oportunidade neste dia, nesta manhã, que o Senhor nos concede de estarmos reunidos como igreja. Passamos uma semana intensa, cheia de atividades, compromissos, responsabilidades, e agora estamos aqui, ó Deus, para renovar o nosso coração, renovar a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Como diz esse versículo, ó Deus, sê Tu a nossa força a cada manhã. Talvez, ó Deus, alguém entrou aqui neste lugar enfraquecido, talvez com dúvidas no seu coração, que nesta manhã, ó Deus, tudo isso
desse lado negativo de nossas vidas possa ir embora, Senhor, e que a paz, a presença do Espírito Santo possa dominar as nossas vidas e o nosso coração. Ó Deus Todo-Poderoso, entregamos nas Tuas mãos tudo o que nós vamos fazer aqui neste lugar, para que possamos honrar e glorificar o Teu santo nome. Abençoa os voluntários, ó Deus, que estão nos ajudando neste dia a realizar um culto ao Senhor. Abençoa cada departamento, cada ministério, ó Deus, que o Senhor use as nossas vidas para honrar e glorificar o Teu santo nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nossas falhas, talvez alguma coisa que falamos, que pensamos, que agimos que não foi da Tua vontade. Perdoa-nos, ó Deus, limpa o nosso coração, porque a Tua palavra diz que nós devemos andar em santidade, porque o Senhor é santo. Por isso, ó Deus Todo-Poderoso, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, através da presença do Espírito Santo, e que através de todas as nossas ações, o Senhor seja exaltado e glorificado. Obrigado, Deus, por esse privilégio de estarmos aqui nesta manhã juntos como igreja, como uma família espiritual. Abençoamos a vida de todos os nossos irmãos e oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Se você crê, aplauda o Senhor bem forte. Vamos adorar a Deus. Graça e paz, queridos, que bom estarmos na casa do Senhor e logo de manhã já cantamos ao Senhor uma canção que diz que nós nos rendemos aos pés dele. Não tem coisa melhor do que começarmos o nosso dia na presença do Senhor. Amém? Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra cante. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Mais uma vez eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar, mas o amor do Senhor, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado
preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Amém, glória a Deus. Nós vamos orar nesse momento. E a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 29, verso 11 a 13 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês virão, clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. E quando essa palavra, esse louvor, é ministrado ao nosso coração, não há outra forma de nós nos rendermos aos pés do Senhor, de saber que Ele tem planos para nós, independente de idade, de situação que você se encontra hoje. Deus, Ele tem planos. A gente não faz planos. Se nós, que seres humanos, fazemos planos no dia, a gente planeja, a gente programa. Hoje eu vou para a igreja, depois eu vou na casa do filho almoçar, depois à tarde vou descansar, enfim, cada um tem alguma atividade. Amanhã tem compromisso, tem médico, tem que ir no trabalho, enfim, cada um de nós fazemos planos. E Deus também faz planos conosco, com a minha vida, com a sua vida. Então, quando a gente olha e ouve versículos como esse, a gente só tem que dizer: Deus, a minha vida está nas tuas mãos, eu me entrego ao Senhor. O Senhor tem planos, então eu quero fazer parte dos teus planos, não é verdade? Vou convidar o pastor Ricardo aqui a nos conduzir em oração. Se você puder ficar de joelhos, então fique à vontade, tá bom? É um momento de intercessão, que você também pode orar por aqueles que precisam, por uma causa sua, uma necessidade sua. Apresente ao Senhor. Diga: Deus, eu tenho os meus planos, mas eu sei que o Senhor também tem. Então eu quero viver os teus planos, que são maiores e melhores que os meus. Então, Deus, deixa claro a tua vontade para a minha vida. Vá falando com o Senhor aquilo que você tem no seu coração. Vá dando liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida. Senhor nosso Deus, na tua presença, queremos entregar todos os nossos caminhos ao Senhor, ó Deus. Tu conhece as necessidades de cada um, Deus. Entregamos nossos caminhos da família, Deus, nossos relacionamentos dentro de casa, relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, familiares, que haja paz, harmonia e salvação em cada casa, Deus. Se alguém está preocupado, ansioso com alguma questão familiar, nós entregamos na tua presença, pois cremos que o Senhor está ouvindo a nossa oração, está cuidando da nossa família também, ó Deus. Também entregamos as questões de saúde, Deus, aqueles que estão enfermos, fazendo algum tratamento, que estão preocupados com algum diagnóstico que foi dado. Nós também entregamos a Ti, ó Deus, crendo que o Senhor está cuidando, está direcionando, está aliviando a dor, está trazendo cura, Deus, está trazendo um tratamento correto. Também nossas emoções, nossa vida profissional, nossos estudos,
qualquer situação que está no coração dos teus servos, Deus, tu conheces cada coração, situações que de repente não podem ser compartilhadas em público, mas o Senhor conhece, Deus, aquilo que está nos preocupando. Nos dê força, nos dê direção do Espírito Santo, mas nos dê uma paz interior, ó Deus, para que possamos confiar em Ti, para que possamos Te adorar, Te louvar, que nenhuma situação venha perturbar o nosso coração, mas que possamos fortalecer a nossa fé, crer, ó Deus, que o Senhor está agindo em cada situação, situações que às vezes podem ser difíceis para os homens, mas nós cremos, Pai, que para o Senhor não há impossíveis, ó Deus, nós cremos que o Senhor pode estar agindo, movendo situações, movendo o coração de pessoas, rompendo obstáculos, ó Deus. Não há nada, Deus, que impeça o Seu agir em nossa vida, Deus, que possamos crer, ó Deus, que o Senhor tem planos para nós, melhores do que aquilo que nós pensamos. Por isso, cada situação entregamos na Tua presença, a nossa vida espiritual, Deus. Cremos que o Senhor está nos dirigindo nessa manhã, o Senhor está falando no nosso coração. Não é à toa que nós estamos na Tua presença, estamos Te buscando, estamos Te cultuando, Deus, mas vai agindo, vai transformando, vai fortalecendo, Pai, que nenhuma armadilha do inimigo, que nada que tenham falado contra nós que venha, que não vem do Senhor, Deus, venha, Deus, abalar a nossa fé, ó Deus, mas vai fortalecendo, Deus, dá paz, dá tranquilidade, dá fé, dá amor a cada coração. Nesta manhã, Deus, nós reconhecemos que precisamos de Ti, por isso estamos humildemente de joelhos, Pai, pois nada podemos fazer sem o Senhor, ó Deus, por isso vai agindo, Deus. Nós entregamos cada pedido, cada ansiedade, cada propósito nosso para o futuro, Deus, cada situação que estamos enfrentando, o que pessoas próximas de nós estejam enfrentando. Entregamos a situação de cada um dos meus irmãos que estão comigo orando nesta manhã, e entregamos as situações da nossa igreja, na Tua presença, e nós fazemos isso, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, queridos irmãos. Pode se assentar, por gentileza. Tem alguns avisos aos irmãos. Começar por ontem, nós tivemos aqui o culto das mulheres, foi uma bênção. Foi um tempo muito gostoso, de comunhão, de aprendizado, de edificação na presença do Senhor. Graças a Deus, né, pudemos ter esse momento aqui na nossa igreja. Então, louvo a Deus, né, que foi um tempo muito especial. Ontem as mulheres ganharam um presente, os homens que serviram as mulheres, né, geralmente são as mulheres que estão acostumadas, né, a trabalhar, a servir nessa parte, e ontem conversamos com alguns irmãos voluntários, então elas vieram e participaram de tudo, porque geralmente as mulheres organizam, elas estão à frente de muitos trabalhos, e depois, né, elas ainda ajudam na confraternização. Então, do começo ao fim, né, os homens estiveram aí nessa parte de organização, ajudando, e elas que estavam aqui puderam ser servidas. Vocês gostaram, mulheres? Foi muito bom, né? Então, que Deus abençoe, né, a vida de vocês, vocês merecem. A gente está no mês de março, né, então foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, e então vocês todas merecem o nosso carinho, a nossa admiração. Que Deus abençoe a todas, tá? Aproveitando, seguindo aí com nossos trabalhos, amanhã, diga comigo, amanhã, nós temos esse desafio, tá bom? 21 dias de jejum e oração. Por que 21 dias? Fica mais fácil para a gente gravar, tá bom? Então nós vamos fazer esse trabalho aí de jejum e oração. Vai começar dia 21 de março e vai até o dia 10 de abril. Então nós vamos transmitir aí lives, né? Como a gente sempre faz. Se você puder, assista aí. Será 5 a 10 minutos de oração, um tempinho de reforço da palavra de Deus nas nossas redes sociais. Então faça o seu jejum, tá bom? A gente, de um tempo para cá, nós não estamos dizendo o que você tem que fazer de jejum, porque cada um tem uma realidade, né? Algumas pessoas tomam remédio, às vezes precisam tomar um café da manhã, enfim. Então, cada um faz aí o seu jejum que entender que é necessário. Você pode fazer o jejum de manhã, seu café da manhã, pode ser o seu almoço, pode ser o seu jantar, tá bom? Enfim, um período que você dedica exclusivamente a jejuar e a orar, tá bom? Então, nós vamos começar amanhã e peço que você também se una a mim. A palavra de Deus, ela nos incentiva a nós realizarmos o jejum e oração. Desde o Antigo Testamento, como no Novo Testamento, nós vemos homens
e a nação inteira de Israel, em determinados momentos, tendo essa prática do jejum e da oração. E o versículo que Deus colocou no nosso coração está em Neemias, capítulo 1, verso 4. Talvez vocês não conseguem enxergar, mas eu vou ler, tá bom? Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus dos céus. Então, vocês sabem que esse contexto aqui foi de Neemias, um homem que foi tremendamente usado nas mãos de Deus, e ele viu a realidade da situação de Israel, né? Os muros estavam derrubados, a cidade de Jerusalém destruída, e aí Neemias, então, ele se coloca para reerguer aqueles muros de Jerusalém, mas ele entendia que esforço físico não era suficiente. Por isso que ele chorando, se lamentando daquela situação, porém, ele também ora e jejua, se consagra, entrega a vida dele nas mãos do Senhor, entendendo que Deus iria dar um direcionamento. Isso tudo tem a ver conosco. Muitas vezes a gente precisa de um direcionamento específico de Deus para a nossa vida. Às vezes você está enfrentando uma situação que não está muito claro para você. Então, o jejum e a oração, esse tempo dedicado, ele vai te deixar com o coração mais sensível às coisas de Deus, né? Porque você vai estar voltado totalmente aquilo que Deus quer falar ao seu coração, e aliando também, claro, a nossa jornada de leitura da Bíblia, tá bom? Então não desanime, se você parou, perdeu algum dia, retome lá. A gente entregou no início dessa jornada aquele papel, né, um livrinho, falando cada dia que você poderia ler 4 capítulos da Bíblia. Então una isso, leitura da palavra, oração e jejum, queridos, é só vitória, né? Como dizem aí, tá bom? Então vamos nos unir. E outra, né? Não tem nada de mais a gente praticar essas ações, porque eu tenho certeza que é isso que Deus quer, que a gente esteja cada dia mais na presença dEle. Amém, igreja? Então não se esqueça, amanhã a gente vai reforçar lá no grupo de WhatsApp da nossa igreja, né? Da nossa membresia. Então fique atento aí e participe conosco, tá bom? Amanhã também nós temos o encontro de homens, tá bom? Nós estamos aí retomando as nossas atividades, como foi falado. Então amanhã, segunda-feira, às 8 horas da noite, aqui na igreja, você homem, qualquer idade, está convidado a participar desse trabalho, tá bom? É um momento de oração, de palavra, de comunhão. É necessário, meus irmãos, estarmos juntos, unidos, nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Então, incentive aí seu marido, se ele é membro da igreja, tá bom? Ou se ele não é, mas você quer que ele participe, de repente, vai que Deus toca no coração dele e ele sente vontade de estar aqui conosco. É uma reunião exclusiva para os homens, só vai ter homens aqui, né? Então, venha participar, você homem. Eu, pastor Ricardo, vai estar, né, pastor? Então, todos os homens aqui estão convidados a participar desse trabalho, tá bom, queridos? Também falando de um outro trabalho da nossa igreja, no próximo sábado, dia 26, a partir das 16h30, vai ter um treinamento aqui do Ministério Infantil. Então, se você sente esse chamado, se você quer ser usado nas mãos de Deus, se você quer participar de um ministério, ou conhecer o ministério, então venha participar desse treinamento, tá bom? Dia 26, a partir das 16h30. Tá bom? 16h30, aqui na nossa igreja, vamos estar aí realizando esse treinamento para os professores e aqueles interessados também que desejam ajudar no Ministério Infantil. Lembrando que é muito importante o Ministério Infantil. Na verdade, todos os ministérios da igreja são importantes, mas uma coisa interessante que me chama a atenção da palavra de Deus, Jesus mesmo disse certa vez que para os discípulos, olha, não impeçam as crianças de vir a mim, né? Certa vez os discípulos estavam lá falando para as crianças, não incomoda o mestre, né? Ele tem muitas coisas para fazer, e aí Jesus disse assim, olha, não impeçam as crianças de vir até mim, porque delas é o reino dos céus. Cada semente que você plantar no coração de uma criança, essa semente vai para a eternidade. Já pensou tudo isso?
Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus, na vida de uma criança. Às vezes, no bom sentido e falando bem abertamente, a gente acha que não tem muita diferença isso tudo, né? Mas você sabia que há um estudo, né? Uma pesquisa, onde fala que as crianças e juniores que se convertem, geralmente eles permanecem mais tempo na igreja do que os adultos. O adulto, quando ele se converte, ele se batiza, ele leva menos tempo na igreja do que quando uma criança se converte e se batiza. Olha a importância disso, né? Então, nós temos todo carinho pelo Ministério Infantil. Então, se você sentir no seu coração, quer ajudar nesse trabalho, então venha no próximo sábado, às 16h30, tá bom? E no domingo, só reforçando, o último domingo do mês, temos a ceia do Senhor, tanto de manhã quanto à noite. Aí você escolhe o seu horário e venha participar conosco, tá bom? E por último, o aviso, nós no mês de abril vamos estar aí entrando no mês da Páscoa, né? E o nosso coral da Vila Diva, ele foi convidado a participar de vários corais, né? Então houve uma união de vários corais, de várias igrejas, né? Eles já estão ensaiando essa cantata, e no dia 2 de abril vai ser apresentado aqui na igreja. Então eu quero que você esteja aqui, porque assim, vai ser muito linda essa cantata, vai ser uma bênção, é um momento de edificação, né, espiritual da nossa vida. Então venha participar, anote aí na sua agenda, a gente vai já falar em todos os momentos dessa cantata, para você não perder, para a nossa igreja não perder. Todos os trabalhos são importantes, mas esse aqui, meus irmãos, está sendo preparado com muito carinho, muita dedicação, e com certeza vai abençoar a igreja, né? Cada sábado do mês de abril, essas igrejas vão apresentar, né, em uma igreja determinada, e a nossa igreja já vai dar essa abertura dessa apresentação, né? No primeiro sábado de abril vai ser aqui, aí dia 9 vai ser em outra igreja, no feriado da Páscoa não vai ter, porque geralmente as pessoas viajam, né, essas coisas todas, aí vai dar sequência nos outros sábados em outras igrejas, mas nós, Vila Diva, vamos dar a abertura dessa apresentação de Páscoa. Então venha, convide outras pessoas, uma grande oportunidade para você convidar pessoas a estarem aqui, ouvindo a palavra de Deus cantada, né? Então vamos participar desse momento, que será tão especial na nossa igreja. Amém, igreja? Muito bem, agora nós vamos continuar adorando a Deus com nossos dízimos, nossas ofertas. Eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus, que você já conhece, mas Deus tocou no meu coração de compartilhar esse, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse versículo eu estava meditando, e é conhecido de todos nós, e o que ele tem a ver com esse momento de dízimo e de oferta? Quando nós olhamos para esse versículo, nós vamos ver que Deus, Ele deu algo. E não foi qualquer coisa, né? Nós estamos falando aqui do seu próprio Filho, Jesus. Deus, Ele deu o seu melhor. Nós, como filhos de Deus, eu entendo dessa forma, e procuro ensinar a igreja assim, que nós temos que fazer o nosso melhor para Deus. Por si só, nós já somos imperfeitos, irmãos, né? Lá em Isaías fala que as nossas obras não passam de trapos de imundícia. Então, a gente tem que fazer de tudo para nós fazermos o nosso melhor para Deus. Agora, quando fala do dízimo, da oferta, também é isso. Nós também temos que entregar algo à casa de Deus, entregar algo ao reino de Deus, porque Ele já fez algo por nós. É uma forma de nós retribuirmos a nossa adoração, a nossa exaltação, o nosso reconhecimento de que Deus já fez algo especial na nossa vida. O que é que Ele fez de especial na nossa vida? Nos salvou, perdoou os nossos pecados, né? Nós temos a certeza da vida eterna. Ele está conosco todos os dias. Deus só faz coisa boa na nossa vida. Então, nós também, através do nosso dinheiro, dos nossos recursos, nós também temos que fazer o nosso melhor para o nosso Deus, tá bom? Então, vamos adorar ao Senhor com o hino, vamos ficar de pé. E se você veio preparado para esse momento,
você pode fazer isso. Vamos orar antes? Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse momento de adoração, de também poder entregar, consagrar o nosso dízimo e a nossa oferta. Obrigado a Deus, porque nós lemos na Tua palavra e vivemos essa realidade todos os dias, de que o Senhor fez o melhor por nós, enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. O Senhor é o maior exemplo para as nossas vidas. O Senhor deu, o Senhor entregou. E nós também, como filhos do Senhor, também devemos entregar, nós também devemos oferecer o nosso melhor ao Senhor. Isso também está relacionado aos nossos recursos, ao nosso dízimo, à nossa oferta, Pai. Abençoa os Teus filhos, a nossa igreja, a Vila Diva, que o Senhor esteja suprindo as nossas necessidades, sempre que com muita alegria, muito amor, possamos fazer o nosso melhor ao Senhor, entregar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E obrigado por esse privilégio que nós temos de fazer com muito amor, com muita alegria nesse momento de adoração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos juntos estar louvando com o hino 433. Usa, Senhor. Amém. Bom, vamos aplaudir ao Senhor. Tivemos aqui as nossas intercessoras, então vamos orar, por esses pedidos de oração. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez em oração, agradecemos ao Senhor por esse momento tão especial de adoração. E também queremos colocar mais uma vez esses pedidos de oração nas Tuas mãos, Pai, confiando que o Senhor está sempre cuidando dos Teus filhos. Abençoa cada um de nós, cada necessidade que trazemos no nosso coração, que verdadeiramente o Senhor venha cuidar de todos os detalhes. Vai à frente, ó Pai, resolvendo para nós as nossas causas, nossas necessidades, nossas lutas, nossos conflitos, ó Pai, porque sabemos que em muitos casos só o Senhor é que pode trazer a resposta certa, só o Senhor é que pode esclarecer aquela dúvida, só o Senhor é que pode curar aquele que está enfermo, só o Senhor é que pode fazer um milagre naquela situação. Por isso entregamos nas Tuas mãos de todo o nosso coração, porque confiamos, acreditamos que o Senhor sempre terá o melhor para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus, amém. Nós vamos continuar louvando ao Senhor.
que segurança sou de Jesus. Amém? O Senhor Jesus é o Deus que nos dá segurança, então que a nossa vida, a nossa alma entoe e cante louvor ao Senhor. Amém. Aplauda o Senhor. Canta a nossa alma, né? Antes de você sentar, dá um tchauzinho aí para quem está do seu lado. Muito bom estarmos juntos na casa do Senhor, né? Queridos, vamos ler a palavra de Deus. Está preparado para isso? Amém? A palavra de Deus diz assim, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos aí nessa sequência, né, de série bíblica aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, a partir do verso 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 18 até o 28. Diz assim a palavra de Deus: Paulo permaneceu em Corinto
por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu. Mas ao partir, prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila o ouviram e convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Amém, igreja? Pode se assentar. Nessa manhã eu quero falar um pouco com os irmãos sobre excelência. Excelência em tudo o que nós fazemos. Vale ressaltar que a palavra de Deus, lá no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 23, diz assim: tudo, escute bem, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Veja que interessante, a palavra de Deus está nos orientando, não é em algumas coisas, não é metade sim, metade não, mas tudo o que você faz. O que envolve esse tudo? É todo o seu dia, todos os seus afazeres, todas as suas tarefas, tudo aquilo que você está envolvido, seja, vamos diferenciar assim, se é que pode, toda a sua vida secular e toda a sua vida espiritual, tudo nós temos que fazer de coração. Quando eu falo assim, se é que pode diferenciar, é porque, infelizmente, algumas pessoas, elas entendem dessa forma, que separam, né? O secular, que é a sua vida na sua casa, o seu trabalho, o seu compromisso no médico, e as coisas espirituais, a vida na igreja, a leitura da palavra. Não, na verdade, tudo que você realiza é para a glória de Deus. Tudo. Se você vai no médico, você faz para a glória de Deus. Se você está limpando a sua casa, você faz para a glória de Deus. Se você sai de manhã cedo para trabalhar, você sai para a glória de Deus. Se você assume um compromisso, uma responsabilidade, você faz para a glória de Deus. É o que diz aqui a palavra do Senhor, está dizendo: tudo o que vocês fizerem, façam de coração para o Senhor. Ou seja, se você está varrendo a sua casa, se você está lavando uma louça, os homens aí, eu dou esse exemplo, porque eu sei que vocês lavam a louça em casa, né? A esposa aí pede para lavar a louça em casa. Alguns, né? Mas a maioria é assim. A esposa manda e o marido obedece. Mas tudo o que nós fazemos, seja homem ou mulher, criança, adulto, né? Velho, enfim, todos, nós temos que fazer de todo o nosso coração. Porque todas as vezes que nós fazemos de todo o nosso coração, nós vamos fazer com excelência.
E a palavra do Senhor diz que maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. É claro que naquele contexto estava falando, né, da obra de Deus exclusivamente, especificamente, mas se a gente alinha essa palavra do Antigo Testamento com esta do Novo Testamento, tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, devemos fazer de todo o nosso coração. Por quê? Porque não é nem para nós mesmos que estamos fazendo. Estamos fazendo para o Senhor. É o que diz aqui esse versículo. Como para o Senhor e não para os homens. Porque se a gente fazer para os homens, a gente vai classificar o que nós devemos fazer de bom ou de mais ou menos. Ah, esse aqui merece a minha total dedicação, então eu vou fazer o melhor para ele. Para essa pessoa, para ela se agradar de mim. Ah, esse aqui eu não vou muito com a cara dela. Estou falando alguém, de repente, lá do seu trabalho. Esse aqui não vou muito com a cara dele ou dela, né? Ele está querendo sempre me atrapalhar aqui no trabalho, então eu vou entregar o relatório mais ou menos para ele. O que Deus quer das nossas vidas é que a gente glorifique o nome dEle em tudo. Ah, pastor, mas às vezes é difícil fazer o nosso melhor, até mesmo para aquelas pessoas que querem o nosso mal. Queridos, se a gente olhar lá no livro de Romanos, a palavra de Deus, ela nos adverte, nos orienta a nós orarmos até mesmo pelos nossos inimigos. A gente não pode amar só aquele que nos ama. Porque senão, aonde será que está a transformação do nosso coração? A gente também tem que orar por aqueles que nos perseguem. Orar por aqueles que falam mal da gente. A gente tem que orar por aqueles que, de repente, querem que a gente tropece e caia. Mas em tudo isso, queridos, nós temos que fazer o nosso melhor. Porque Deus, eu penso que Ele não aceita coisas de qualquer jeito, né? Você aceitaria um presente pela metade? Você aceitaria um salário, de repente, no final do mês, pela metade? Você aceitaria, quando você vai lá sacar no banco, no caixa eletrônico, enfim, a sua aposentadoria pela metade? Não. Ninguém gostaria. Nós somos assim. Ninguém gosta de ser amado pela metade, né? Apesar disso acontecer muitas vezes, né, entre casais, que às vezes vai desgastando com o tempo, o relacionamento, enfim, aí é um outro detalhe, mas nós gostamos das coisas que sejam completas por inteiro. E eu penso que também nessa mesma linha, Deus, Ele quer isso de nós. É por isso que a palavra do Senhor diz: tudo o que vocês fizerem, façam de coração, não faça pela metade. Não faça de qualquer jeito para Deus. Agora, né, aplicando aqui a nosso nível de igreja, agora nosso contexto, né, nesse ambiente de igreja, mas claro que você pode aplicar isso no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, mas, né, agora focando um pouquinho mais para nós aqui, tudo o que nós fizermos, nós temos que fazer de coração. A palavra do Senhor diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Por que a palavra está dizendo isso? Coisas tão simples como comer e beber que a gente tem que fazer todos os dias, a não ser a partir de amanhã, no período de jejum e oração. Coisas tão simples, diárias que a gente faz: comer uma refeição, um lanche, beber uma água, tomar um suco. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Agora, uma pergunta que não pode calar é: como é que está o seu coração relacionado à excelência daquilo que a gente faz para Deus? Como é que está o seu coração quando a gente fala sobre essa situação de excelência, quando você lê a palavra de Deus? Quando você realmente lê um versículo da Bíblia, porque você tem que fazer uma coisa meio que mecânica, automática, quando você recebe lá no seu aplicativo, e hoje tem muito disso. Ah, eu recebi no aplicativo o versículo do dia, aí você leu aquilo, fiz minha parte.
Ou quando de repente você ora, a gente até brinca lá em casa, né? Às vezes as crianças são crianças, a gente também já fez isso naquela idade. A gente sempre ora rapidinho, né? Principalmente antes do almoço e da janta. Se você tiver com fome, né? É aquela oração: faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. A gente entende, irmãos, que a oração é uma vida com Deus, é uma intimidade com Deus. Então, quando a gente fala sobre excelência, a gente também engloba isso. Como é que está a minha intimidade com Deus? Está mais ou menos? A minha intimidade com Deus, o meu relacionamento com Ele através da oração, é meia boca? É aquela coisa do dia, sabe, que eu preciso fazer para me sentir melhor, sabe, aquelas coisas, tipo, parecendo como simpatia no mundo secular? Eu fiz minha oração, pronto, estou livre, fiz minha parte. A gente deve levar a nossa vida de relacionamento com Deus muito além do que essa prática automática do dia a dia. Porque se a gente não tomar o cuidado, a gente vai viver essa realidade. E é por isso que a gente tem que pensar sobre excelência. Porque quando eu penso em fazer as coisas com excelência, eu vou orar melhor. Porque eu estou falando com Deus. Quando eu penso sobre excelência, eu vou ler, eu vou me dedicar mais à palavra, porque é a palavra de Deus que está entrando no meu coração. Não vou ler ela de qualquer jeito, ou para cumprir tabela. Quando nós falamos sobre excelência, nós estamos falando sobre o nosso chamado, o exercício, a dedicação. Nós acabamos de cantar um hino: usa, Senhor, todo o meu ser. E quando a gente fala de excelência, é o que eu estou fazendo com os dons e talentos que Deus me deu. Será que eu estou me dedicando na obra do Senhor como deveria? Será que eu estou exercendo os meus dons? Ou será que eu enterrei os meus dons? Será que eu estou me envolvendo na obra, no reino de Deus? Ou será que, quando dá, eu vou? Quando dá, eu faço. Eu fico imaginando algumas vezes, isso eu aplico também para mim, sabe, irmãos? Se a gente faria as coisas do mundo, como a gente faz as coisas de Deus. Será que isso de repente aconteceu para você por um imprevisto? Será que a gente faltaria no trabalho como a gente falta na igreja? Será que a gente não entregaria um relatório para o chefe, aquele que paga o seu salário, ou que pagava? Mas só para a gente pensar. Será que a gente iria falar assim para o chefe: chefe, hoje não dá para me entregar esse relatório, se você quiser, amanhã. Às vezes a gente faz isso com Deus. Deus, hoje não dá para ir na igreja, hoje esfriou um pouquinho, é mais confortável estar em casa. Deus, olha, hoje eu estou com uma preguiça, sinto muito, mas eu vou deixar para ler a Bíblia mais tarde. Aí esse mais tarde se torna amanhã, só que amanhã você não faz, porque você teve um monte de coisa, o seu dia foi cheio. Aí isso se torna depois de amanhã, só que o depois de amanhã você também está cheio de coisa para fazer, ou você esquece. Aí passa a semana, aí você lembra que tem que vir na igreja, aí você tira a poeira da Bíblia e vem para a igreja. Será que a gente faria isso com as coisas seculares, como a gente faz com Deus? Nas coisas de Deus? Dízimo e oferta, Às vezes a gente fala assim: não, eu não posso ficar sem pagar o aplicativo da Netflix. De repente alguém pensa assim, Não, porque eu estou vendo uma série lá muito importante. Qual a série atual agora que está passando? Alguma aí? Chuta aí. Ninguém lembra? Ninguém assiste aqui? Tá bom que vocês não assistem, viu? Estou sabendo. Nem lembro de série aí, mas, nome de série. Não posso ficar de pagar a Netflix, senão vai cortar a minha Netflix. Mas o dízimo e a oferta esquece de dar,
Ah, não, não posso te pagar a conta do meu celular, claro, porque senão vai ficar sem conseguir falar, sem mandar WhatsApp, SMS, mas o dízimo e oferta eu posso deixar para amanhã, depois da manhã, e o ano que vem, quem sabe. Entendem, meus irmãos? Quando nós falamos sobre excelência, nós devemos fazer o nosso melhor para Deus. Aqui nesse texto de Atos, quando nós vamos olhar, nós vemos a postura, foi o que eu enxerguei, né, na vida desses homens. Aqui no primeiro versículo, você vê que Paulo, no primeiro, dizendo assim, verso 18, Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Secreia, devido a um voto que ele fez. Então veja que interessante, né? Esse versículo de Paulo, ele está falando que Paulo ele era um homem dedicado. Algumas pessoas, comentaristas, pesquisadores, falam que Paulo ele era um homem muito feio. É verdade, não estou brincando não. Que ele era feio mesmo. Um homem baixinho, de perna torta, aparência carrancuda. É sério, irmãos, é verdade. Às vezes a gente imagina as pessoas da Bíblia, né, como pessoas, tipo aqueles atores de Hollywood, né, Jesus de olhos azuis, esse que a gente assiste aí, né, quando chega a Páscoa, tem aquele filme lá da Record, que sempre passa, né, todos os anos, já milhares de anos. E a gente imagina Jesus com os olhos azuis, cabelos compridos, só falta ser loiro, né, E aí a gente imagina, de repente, Paulo, né, bonito. Fizeram até às vezes como fala, desenho, né, de Jesus aí, os pesquisadores atuais, que Jesus é bem diferente dessa pessoa que a gente vê na televisão, viu? Aqui falando em poucas palavras, provavelmente Jesus era moreno, por causa da época lá, né, do clima, sol, do ambiente. Jesus tinha o cabelo curto, meio que até crespo, né? Narigão assim de tomada. É verdade. E os pesquisadores falam que Paulo, ele também, né? A gente, né, até imagina, nossa, Paulo devia ser fortão, cara, né? Disposto para fazer um monte de coisa. Mas dizem que Paulo ele era um homem baixinho. É verdade, irmão. Estou falando verdade isso. Não estou brincando não. Paulo era vesgo. Ele era carrancudo, tinha perna torta, é sério, ô homem feio, se for a verdade, o que esses pesquisadores estão falando, né? Eu não sei, porque não é minha área, né? Eu não me dedico para estudar aquela coisa toda, mas, segundo os pesquisadores, Paulo ele era assim. Agora, por que eu estou falando isso? Imagine você com essa aparência ainda careca. Ele rapou a cabeça, diz aqui o texto, né? Ele rapou a cabeça dele. Imagine como ele era, a aparência. Você olhava assim, você tinha até medo, de repente, se for desse jeito que a gente está falando. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque Paulo era um homem dedicado. Se falando em aparência, vamos por essa linha um pouquinho. Se falando em aparência, se Paulo falasse assim, olha, não, se eu rapar minha cabeça, eu vou ficar mais feio do que eu já sou, então eu não vou rapar, não. Mas eu tenho para mim, se realmente ele era desse jeito, ele não mediu esforços. Ele tinha um voto com Deus. E ele fez isso. Ele se dedicou e ponto final. Não importava o que iam falar dele. Se alguém ia falar, nossa, esse é Paulo, que feio ele, meu Deus. Mas ele cumpriu o seu compromisso com Deus. Aqui esse texto diz que ele permaneceu em Corinto. E os irmãos estão acompanhando que no domingo passado nós falamos, né, e outros domingos, o quanto o apóstolo Paulo, ele sofreu por pregar o evangelho. Mas aqui diz que ele permaneceu em Corinto, pregando o evangelho. Então, quando a gente olha esses detalhes na vida de Paulo, a gente começa a perceber que ele era um homem de excelência.
Não importava as circunstâncias, não importava a sua aparência física, não importava as situações que ele vivia, mas ele fazia com excelência o que ele tinha que fazer. Domingo passado, nós vimos isso lá em 1 Coríntios, o estado que Paulo ele estava em Corinto. Diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 3, se não me engano, que diz que ele estava em fraqueza, debilitado, mas mesmo assim ele continuava dedicado. Então eu penso que esse homem, ele fazia as coisas com excelência. Não era um homem que abria mão das coisas, sabe, por simples fato de passar por dificuldade. Sabe, está difícil, está complicado, então eu vou abrir mão de fazer as coisas. Não, esse homem ele sabia que a dedicação dele, a excelência dele, iria resultar para a glória de Deus. E quando nós estamos aqui, sabe, no nosso contexto, na nossa realidade, nós temos que olhar também para exemplos como o apóstolo Paulo, e também ser dedicado, excelente como ele foi. Ninguém é perfeito. Todos nós temos áreas da nossa vida que precisamos ajustar, mas nós não podemos tirar essa consciência de fazer o nosso melhor para Deus. Independente de situação que você passe, independente de circunstâncias que você esteja vivendo, mas fazer com amor, com dedicação e com excelência as coisas de Deus. Aqui, seguindo o texto, nos fala que Priscila e Áquila, também, nós vimos isso no domingo passado, que foram um casal que motivaram o apóstolo Paulo a permanecer e fazer o que ele estava fazendo. E nós vemos mais uma vez, Priscila e Áquila aqui, sendo dedicados na obra do Senhor. Tanto é que aqui na vida de Apolo, quando ele surge aqui, né, nesse contexto dos versículos que nós lemos, quem cuidou de Apolo foi Priscila e Áquila. Eles cuidaram de Apolo. E nós vemos aqui no texto que Apolo, olha só, no verso 25 você vê isso, ele fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Aqui esse versículo está falando de Apolo. Ele era um homem eloquente, ele era um bom comunicador. Mais para frente, lá no livro de Coríntios, Paulo ele vai usar uma expressão, né? Essa comparação que Paulo plantou, Apolo regou, mas Cristo deu o crescimento. Por quê? Apolo, ele se tornou uma pessoa extremamente importante aqui na igreja de Atos, na igreja primitiva, porque ele era um homem fervoroso, era um homem que, assim, pregava o evangelho, porém, diz aí esse texto aqui nosso, de hoje, que ele só falava do batismo de João, ou seja, ele sabia falar, ele se comunicava, ele até convencia algumas pessoas, porém, ele conhecia apenas uma parte daquilo que Jesus era, daquilo que Jesus fez. E aí vem Priscila e Áquila para ensinar Apolo algumas coisas a mais que ele não sabia. Nessa situação eu vejo duas coisas: a dedicação de Priscila e Áquila sobre a vida de Apolo, e Apolo também sendo humilde em querer aprender, porque Apolo poderia dizer assim: olha, Priscila e Áquila, muito obrigado, sabe, vocês querem me ajudar, mas eu recuso a ajuda de vocês, eu dispenso a ajuda de vocês, porque eu já sei falar, eu já conheço, já sou capacitado. Mas aí, voltando para essa questão de excelência, nós vemos Priscila e Áquila se dedicando na vida de Apolo, ou seja, ensinando, está isso aí no versículo 25, 26, Priscila e Áquila, eles se dedicando na vida de Apolo, mesmo um homem que já sabia falar, se comunicar, pregar o evangelho, mas sabia apenas uma parte, mas também a excelência de Apolo de querer aprender mais. Porque é uma coisa que, não sei você, a impressão que dá é que muitos crentes podem pensar assim: eu já sei de tudo da Bíblia, não preciso aprender mais nada.
Ah, o pastor está incentivando a igreja a ler a Bíblia toda em um ano. Eu não preciso ler, eu já conheço. Há uma diferença em conhecer e viver. Em conhecer e se relacionar. Conhecer, você pode até conhecer, de Gênesis a Apocalipse, o nome dos profetas inteiros, o nome das igrejas lá da Ásia, de repente você pode até conhecer, mas será que a gente vive os princípios da palavra de Deus? E aqui o Apolo, ele se dedica nesse aprendizado, sabe? E tudo que acontece na igreja, seja, vamos usar o contexto mais atual, o culto de hoje, o encontro de mulheres de ontem, o encontro dos adolescentes que acontece aqui na igreja, praticamente todo sábado, enfim, todas as nossas programações, ela é para o nosso crescimento. Ninguém na face da terra, principalmente os cristãos, pode dizer assim, eu já conheço tudo, eu já sei tudo e não preciso. Todos nós temos que aprender cada dia mais a palavra de Deus. A grande verdade, não sei se você já teve essa experiência, pega um versículo da Bíblia, apenas um, e lê ele todos os dias. Todos os dias Deus vai falar algo diferente na tua vida. Todos os dias. A Bíblia, a palavra de Deus, ela se renova. Então a gente não pode dizer assim, é claro que os princípios a gente não mexe, obviamente, mas no contexto que você está vivendo, ela vai falar e ela vai te ensinar todos os dias. E Apolo, ele mostra essa dedicação. Olha, eu conheço, eu já sei falar, eu já estou fazendo a obra de Deus, mas mesmo assim, Priscila e Áquila, eu quero aprender mais. Me ensina. Então, nesse sentido, eu vejo que há uma excelência na parte de Apolo. Havia uma dedicação na vida dele de querer conhecer mais. E quando nós falamos sobre excelência, meus irmãos, isso também tem a ver com o nosso aprendizado, com o nosso crescimento espiritual que nós devemos ter todos os dias, queridos. Se Deus quiser e aprovar, nós vamos voltar com a escola bíblica, né? Agora, quantos estarão dispostos a aprender mais da palavra? Né? Quantos, amém, aqueles que levantaram a mão. Quantos estarão dispostos a se dedicar mais no conhecimento da palavra de Deus? Infelizmente, eu posso afirmar, só alguns, não são todos. Infelizmente, porque na verdade, desde o mais pequenininho das crianças até o mais adulto, idoso, todos deveriam aprender mais e mais a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz em Oséias que o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Que contradição, o próprio povo de Deus, que tem a palavra, que tem as escrituras nas mãos, está perecendo porque não conhece a palavra que tem nas mãos. Sabe por que isso, irmãos? Porque às vezes a gente está consultando pessoas, ao invés da palavra. A gente está consultando o nosso coração, que é enganoso, ao invés da palavra. Então, conhecer a palavra, aprender a palavra, como Apolo, aqui, mesmo já um homem que nem precisava, mas ele se dedicou ao ensino da palavra, em receber aquele ensino, aquelas instruções que Priscila e Áquila, aquele casal, fez na vida dele, como se fosse um discipulado. Priscila e Áquila, eles discipularam Apolo, mesmo ele já sabendo falar. Mesmo lá naquela época, ele já tinha aquelas discussões falando de Jesus. Veja só que interessante. Por isso que eu falo, meus irmãos, que a excelência, ela está acima de todas as coisas. Não só Apolo, não só Priscila e Áquila, e não só Paulo, eles aqui se dedicavam, eles faziam com excelência as coisas de Deus. E eu acredito que também nós precisamos, nos dias de hoje, sabe, se dedicar, fazer com excelência as coisas do Senhor. Como é que está o seu coração nessa manhã? Apesar de você estar aqui na igreja, ou alguns nos acompanhando na transmissão desse culto, mas pode ser que, de repente, a gente esteja aqui, mas com a cabeça lá
no almoço. De repente você está fazendo alguma coisa, está lendo a Bíblia, mas você está pensando no médico que você tem que ir durante a semana. Então não é válido, meus irmãos. Não é com excelência, você não está se dedicando completamente. Ai, deixa eu ler rapidinho aqui, porque, sabe, eu tenho que daqui a pouco ir para o médico. Excelência. Oi? Não ouvi. O que ele falou? O médico, isso, é o médico. Muita gente vai no médico. É o netinho da Dulce? Olha, uma criança está ligada no culto. Como é que e você aí, adulto, hein? Olha aí, Deus falando, fala Deus. Uma criança está atenta e o adulto não está, né? Excelência, meus irmãos, dedicação que a gente tem que ter no nosso coração. Quero encerrar lendo alguns versículos para nós. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Tito, capítulo 2, verso 7. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz assim, olha: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada nos abale. Olha a excelência vindo aí. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Quer um outro versículo falando sobre excelência, o nosso melhor para Deus? Assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Amém, meus irmãos? Agora, para a gente fechar com chave de ouro, esse versículo em Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que você faça com toda a sua força. O que Deus colocar nas suas mãos, faça com todas as suas forças. Faça com toda a sua dedicação. Faça o seu melhor, para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, por gentileza. E na sua oração, que todos nós possamos pedir que o Senhor nos ajude a viver com excelência. Que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que eu e você sejamos como Paulo, que era dedicado na obra do Senhor. Que eu e você sejamos como Priscila e Áquila, que fizeram o seu melhor ali ensinando Apolo. Que eu e você sejamos como Apolo, que mesmo já tendo um certo conhecimento, permitiu ser ensinado, se aprofundou mais no conhecimento de Deus. Que o Senhor levante homens e mulheres que façam as coisas com excelência, que não é para homens, mas é para o Senhor que a gente faz todas as coisas. Amém, queridos? Feche seus olhos, ore a Deus, você sabe do seu contexto, da sua realidade. Se algo falou no teu coração, então caminhe o seu coração, suas orações nesse sentido. Veja se você realmente tem sido dedicado na obra do Senhor, se você está fazendo com excelência, se você está fazendo melhor as coisas do mundo do que as coisas de Deus. As coisas de Deus têm que ser tratadas com mais zelo, com mais cuidado. Então vá falando com o Senhor. Se for do seu caso, peça perdão a Deus. Deus, olha, eu tenho feito as coisas do Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira, de forma relaxada. Se esse for o seu contexto, peça perdão para Deus. Mas também se posicione e diga, Senhor, eu quero ser melhor cada dia. Eu quero fazer as coisas com mais zelo, com mais cuidado, com mais amor. Paulo mesmo disse isso, né? Se a gente não fizer com amor, com dedicação, com zelo, com cuidado, nada disso vai adiantar. Então vai falando com o Senhor. Se você percebe que você não tem sido um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom filho, faça isso também. Deus, eu quero ser melhor para a minha família. Eu tenho feito as coisas de qualquer jeito em casa. Ou se o seu contexto é no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Então diga isso para o Senhor. Deus, eu quero ser melhor
para que as pessoas possam ver as obras do Senhor através da minha vida. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos, Senhor, nessa manhã e queremos te louvar, exaltar ao Senhor, Pai. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, por essa manhã, de ouvir e ser ministrado através da Tua palavra, Senhor. Obrigado a Deus, porque nós vemos nas Escrituras homens, mulheres, que se dedicavam totalmente às coisas do Senhor. O apóstolo Paulo é um grande exemplo para nós, que mesmo vivendo em meio a lutas, em problemas e dificuldades, perseguições, calúnias, era um homem dedicado ao Senhor. Priscila e Áquila, que também foram um casal extremamente usado nas suas mãos naquele período, que ensinaram a palavra do Senhor a Apolo, que se dedicaram a discipular a vida de Apolo, que continuaram firme ali no caminho do Senhor. Nós vemos Apolo, que mesmo um homem que também já conhecia, que já até falava, mas estava com o coração aberto para aprender, ser melhor no que ele fazia. Assim também sejamos cada um de nós, Pai. De acordo com o nosso contexto, da nossa realidade, que possamos estar com o coração sensíveis, nosso coração aberto, para que Teu Espírito Santo nos fale aonde nós precisamos melhorar, aonde nós precisamos dedicar mais, aonde nós precisamos ser mais excelentes, fazer com excelência a Tua obra, não de qualquer jeito. A nossa vida espiritual não pode ser levada de qualquer jeito, mas que nós possamos dedicar e fazer o nosso melhor, para que o Teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Abençoa o Teu povo, e que esta semente, esta palavra continue falando ao nosso coração durante essa semana. Obrigado, Deus, por este dia, por essa manhã, e oramos em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos aos céus, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz: amém. Aplauda ao Senhor. Deus te abençoe. Uma ótima semana e nos vemos domingo que vem, tá bom? Grande abraço. Livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho